atividade, vamos estudar agora mais um tipo de função, que são as funções exponenciais, né? A função exponencial. Vamos estudar com riqueza de detalhes essa função, entender como é o seu comportamento, como é o gráfico de uma função exponencial, tá bom? Então vamos lá para a definição. Sendo A um número real com A maior que zero e A diferente de 1, chama-se função exponencial toda função real definida por y igual a f de x igual a elevado a x. Então observa que cada tipo de função ela tem uma estrutura diferente, ela tem ali uma cara diferente, digamos assim. E essa aqui é a estrutura da função exponencial, a elevado a x, tá bom? E observe que aqui eu deixei bem explícito a restrição. Nós só vamos trabalhar nesse caso com a maior que zero e com a diferente de 1. Isso precisa acontecer para que o comportamento da função não tenha nenhum problema. Porque se eu tiver ali números negativos, por exemplo, eu vou ter problema na hora de efetuar o processo da minha função. Então ali obrigatoriamente o meu A, que é a minha base de uma potência, ela tem que ser maior que zero e ela tem que ser diferente de 1. Isso vai ficar claro no decorrer da explicação. Então vamos lá, eu coloquei aqui um exemplo numérico para você entender como é o tipo de função. Então, ó, f de x igual a 3 elevado a x. 3 é a minha base, x é o meu expoente. Então isso aqui é um exemplo de uma função exponencial de base 3, ok? Essa é chamada também de função elementar, é uma função exponencial elementar, porque você pode ali somar ou subtrair termos, mas aí ela deixa de ser elementar. Os gráficos das funções exponenciais são linhas curvas contínuas, chamada curvas exponenciais. Aqui eu coloquei dois exemplos para você entender como é o comportamento de gráfico de uma função exponencial. Nesse primeiro gráfico, eu tenho um exemplo, ó, então tá vendo? O gráfico da função exponencial elementar é sempre essa curva, tá vendo? Então aqui eu tenho o exemplo do gráfico da função f de x igual a 3 elevado a x. Observa aqui que é uma função crescente. À medida que o x aumenta, o y também está aumentando. E no meu segundo gráfico, eu tenho o exemplo de um gráfico da função 3 elevado a menos x, que eu tenho ali, então, uma função decrescente, tá? Como que eu consigo verificar se uma função ela é crescente ou decrescente? Eu vou analisar o valor do meu A, ou seja, o valor da minha base. Se a minha base for um número positivo, significa que a minha função é crescente. Se a minha base for um número entre 0 e 1, significa que a minha função é decrescente, lembrando que não tem base negativa. Aí você pode estar se perguntando, tá, mas ali na minha função decrescente a base é 3. Na verdade, aquela função é 3 elevado a menos x. Então, na verdade, você iria escrever ela assim, ó. 3 elevado a menos x. Como que a gente tira esse sinal de menos do expoente? Nós já estudamos isso. Isso é a mesma coisa que 1/3 elevado a x. Agora sim eu tenho uma função escrita na forma tradicional da função exponencial. 1/3 é um número entre 0 e 1. Então, se é um número entre 0 e 1, significa que a minha base é um número, faz com que a minha função seja um número, uma função decrescente, né? Um número entre 0 e 1 caracteriza uma função exponencial decrescente, ok? A construção do gráfico da função exponencial ela é feita realmente ponto a ponto, então basta você considerar alguns valores para x e obter como imagem os seus valores de y. Vou resolver com você agora uma questão para aprofundamento, para ficar claro o conceito da função exponencial.